Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Inove Play para a nossa sétima aula do ciclo. Se essa é a sua primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Nós temos conteúdos incríveis para todas as áreas, para todos os prescritores. Se você gostar da aula, deixe um like, ou então deixe também sugestões para as novas aulas e vídeos. A gente conta com vocês. O tema da aula de hoje, pessoal, que está muito em alta, nós vamos falar os tipos de imunidade e a relação com a saúde. Na verdade, a gente vai falar sobre imunidade inata e adaptativa, sob a ótica da nutrição. O nosso convidado de hoje, ele é nutricionista com foco em nutrição clínica e esportiva, especialista em doenças crônicas e saúde digestiva, e também é o idealizador do Consciência Nutricional, Dr. Jefferson Bittencourt. Boa noite, Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal para mais uma aula, para a gente trocar aí toda a tua experiência da prática clínica no que tange aí a imunidade. Maravilha, boa noite, Cássia, boa noite a todos que estão assistindo aí, independente do horário que vão assistir, se não vai ser ao vivo, vai ser ao vivo ou não, né, e vai ser uma satisfação, é um tema que eu adoro estudar, né, desde a microbiota e a conexão com a imunidade, como você falou, está muito em alta, e a gente tem que esclarecer muita coisa, né, porque as pessoas ainda acham que se resume a vitamina D e zinco e está tudo certo, a gente vai Tá ver tudo que certo, tem muito mais coisa no dia a dia, coisas nada complexas e complicadas que a gente consegue fazer para melhorar a nossa imunidade. Ah, que ótimo. Bom, antes de passar a palavra para você, Dr. Jefferson, para dar início à nossa aula, para quem tiver dúvidas e questionamentos, pode escrever aqui no chat, que no final da aula a gente vai esclarecendo uma a uma. E eu peço mais uma coisinha, para quem for de farmácia de manipulação, coloca também no chat que depois, amanhã, a gente entre em contato. Fica mais fácil para a gente. Tá bom, pessoal? Bom, boa aula para todos. Dr. Jefferson, a palavra é sua. Obrigado, Cássia, e no final a gente está aí para responder dúvidas, discutir e debater os temas que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Nosso foco hoje é justamente debater, trazer esse tema que está muito em alta, que é a imunidade. Já me apresentei em outras oportunidades, mas é sempre bom recapitular. Sou nutricionista, sou de Brasília, atuo em nutrição clínica há mais de 7 anos, e eu acho muito interessante como a nutrição, e especialmente como essa questão da imunidade, ela está atrelada em tudo que a gente pode pensar e imaginar em relação à saúde. Não se limita a ficar doente ou não, mas tem uma conexão muito forte com doenças crônicas, por exemplo, né? Então, com doenças cardiovasculares, com diabetes até, e também com câncer. Então, a imunidade é algo que não deveria se limitar a essa discussão ao momento atual, né, onde a gente vive essa pandemia, risco de infecções virais, entre outros, mas sim na saúde como um todo. Deveria ser uma preocupação, algo que a gente tem como relevante na prática clínica constantemente, para o nutricionista, para o médico, e para você, que é paciente, é consumidor, né, dos serviços de saúde, também deveria se preocupar com esse tema. Então vamos lá, sem muitas delongas, que a gente tem bastante, eu trouxe bastante conteúdo relevante que tem discutir sobre o tema. Então, sobre os tipos de imunidade e a relação com a saúde. O primeiro ponto é a gente entender como funciona o nosso sistema imune. Eu trouxe uma revisãozinha básica aqui, digamos assim, sobre sistema imunológico. Vou tentar sempre traduzir para quem é da área da saúde, tornar mais simples também, até quando for explicar para um paciente, ou para a própria compreensão, e para quem não é da área da saúde, para que fique compreensível, tá bom? Então, nós temos duas classificações básicas, digamos assim, no nosso sistema imune, ele inato e o adaptativo, ou adquirido também. Aqui a gente separa, eu fiz uma separação didática, basicamente,
entre os principais componentes de cada um desses sistemas, mas eles se conectam de uma forma bem interessante, como eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Então, nós primeiro temos o semimato composto por barreiras físicas. Como assim, Jefferson? O nosso próprio intestino é uma barreira física que faz parte do nosso sistema imune inato. Ou mesmo o muco que a gente produz quando a gente está com alguma infecção, algo do tipo, ou mesmo o muco que a gente produz fisiologicamente, também é um mecanismo de barreira física do nosso sistema imune inato. Mecanismos de defesa, então, com a produção, a secreção de IgA, como outras células que acabam ali atacando, digamos assim, ou marcando patógenos para o seu ataque. Temos a resposta imune, propriamente dita, que aí sim vai envolver muito o mecanismo celular, diretamente das células imunológicas, e nós temos a resposta, voltamos, e nós temos a resposta adaptativa, que é justamente aquela resposta mais específica. Em que sentido? Ela tem alvos, estão me ligando, desculpa, volta. Então, nós temos a resposta imune adaptativa, que ela justamente é aquela que a gente adquire com experiências ao longo da vida, no sentido de fui exposto a uma bactéria, é o efeito da vacinação, fui exposto a que fragmento daquela bactéria, daquele vírus, e isso, meu sistema imunológico cria uma memória sobre aquela resposta, e numa próxima exposição, minha resposta imune é muito mais rápida. O sistema imune inato, ele é inespecífico, essa é a grande característica dele. Então, ele está ali para nos proteger contra invasões gerais. O adaptativo, ele é mais específico e, por conta disso, mais também eficiente, mais competente, tá? É no sistema imune adaptativo que a gente fala hoje nos exames de COVID, de IgM e IgG. É justamente uma resposta adquirida, adaptativa, dessa resposta imunológica, dessa via imunológica. Então, como é que funcionaria basicamente a nossa resposta imune inata? Um agente específico qualquer, primeira linha de defesa seria justamente a barreira física, então o próprio epitélio ali do meu intestino ou do meu pulmão ou a minha própria pele me protegendo contra a entrada desse patógeno. A segunda, os mecanismos de defesa, de secreção, como a secreção de muco, acaba sendo também uma segunda linha de defesa imune inata. E o terceiro, nós temos a resposta imune inata, que depende de algumas células, como os eosinófilos, como... Está aparecendo aqui, mas enfim. Como os eosinófilos, como os macrófagos, como as células natural killers, que são células ali específicas desse sistema imune, que vão também combater, muitas vezes, a entrada de patógeno de forma inespecífica. Então, como a gente vê aqui, M de macrófago, D de célula dendrítica, que também vai fazer esse reconhecimento e apresentação, células natural killers, e entre células B e células T, todas estão envolvidas nesse mecanismo imunológico, né? Avançando, nós temos essa resposta imune. Vamos lá. Então, pronto, voltou. Avançando, nós temos esse sistema imune adquirido, a gente vai focar um pouquinho nele agora. E dentro do nosso sistema imune adquirido, nós temos tipos de células que são grandes responsáveis por esse processo de guardar na memória, primeiro, de pegar o patógeno, apresentar para o nosso corpo, e aí sim a gente criar essa resposta imune já mais específica. Então, primeiro, eu tenho ali um patógeno que foi reconhecido. Então, nós temos essas células ali que vão fazer esse reconhecimento. E nós temos órgãos para onde essas células vão migrar para fazer o seu amadurecimento, digamos assim, né? Então, é daí, inclusive, que vem o nome linfócitos B e linfócitos T. Especialmente linfócitos B, que eles são amadurecidos no baço, e linfócitos T no timo, que são órgãos imunológicos, né? Como é que funcionaria esse processo depois da formação de memória? Vamos ver aqui como é que funciona. Primeiro, eu tenho esse patógeno, ele sendo identificado por macrófagos ou por células dendríticas, que são células chamadas de apresentadoras de antígeno. Na prática, o que eles fazem? Fagocitam aquele patógeno, quebram em pedaços menores e pegam esse pedacinho e vão apresentar para o meu sistema imunológico. Então, especialmente por meio de células T helper, que vão se comunicar com as células com os linfócitos B, e esses, por sua vez, eles mesmos vão ter uma resposta humoral, especialmente, por exemplo, da formação de anticorpos e também da formação da memória,
mas também eles vão se comunicar com os linfócitos T citotóxicos para que eles mesmos marquem células infectadas, por exemplo, um vírus, para que essa célula toda seja destruída. Então, nós temos essas duas principais respostas, três, na verdade. Produção de anticorpo, primeiro ponto, que esse anticorpo, ele muitas vezes ele pode ser secretado para bloquear a entrada daquele patógeno dentro da célula ou dentro do nosso sistema. A memória, que também vai ser feita aí pelos linfócitos B, e nós temos esse ataque celular pelos linfócitos T citotóxicos, tá? Então, a produção de anticorpos é feita pelos linfócitos B, estimulada pelos linfócitos B, e é bem específica. Então, aí vem o mecanismo, inclusive, da vacinação. A exposição a fragmentos daquele patógeno que vai desencadear essa resposta de produção de anticorpos específicos. Memória, justamente esse armazenamento dessa exposição prévia, para que numa próxima exposição essa resposta seja mais rápida, porque essa resposta imunodadaptativa adquirida, ela demora alguns dias para acontecer, não é imediata, se eu não estiver vacinado. Se for uma segunda exposição, ela acontece de forma muito mais rápida. Já a resposta celular via linfócitos T citotóxicos, né, que eles também se comunicam, podem se comunicar de forma direta ali com os linfócitos T helper, eles vão marcar uma célula que foi infectada pelo patógeno para aquela célula ser destruída por células como o macrófago, que tem esse papel de fagocitar células infectadas, tá? Esse é o resumão, digamos assim, tentei tornar de forma um pouco mais didática, aqui a gente tem uma imagem que representa muito isso, então nós temos as linhas de defesa com produção de muco, com produção de alfa-defensinas, isso especificamente no intestino, aqui à esquerda da tela, a resposta imune inata, e à direita, a resposta imune adaptativa. Meu macrófago identificou o patógeno, manda esse recado para as células T e para as células B, que vão desencadear respostas diversas. Nesse caso, no intestino especificamente, uma resposta imune coordenada pelo GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, né, que é um dos principais, dos maiores órgãos imunológicos que a gente tem. O GALT ligado ao intestino e o MALT ligado às mucosas. Mucosas, trato gastrointestinal e também via respiratória, tá? Quando a gente pensa em sistema imune, falei para vocês que tem essa divisão clássica de imune inata, adaptativa, mas nós temos também a questão das classificações de barreira física e química, de células imunológicas e de anticorpos, tá bom? E o mais importante é que toda essa resposta imune é dependente de micronutrientes, tá? E não se resume, de forma alguma, a vitamina D e zinco, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo no slide, a gente está falando de praticamente todas as vitaminas, todos os minerais têm algum papel na resposta imunológica. Ou seja, na prática, qualquer carência nutricional pode impactar de forma direta o nosso sistema imunológico. E qual que é a situação atual que a gente vive em relação à nossa população? Nós temos, primeiro, uma dieta, aqui no cantinho esquerdo aqui do slide. Nós temos um estilo de vida estressante, que tende a levar com que as pessoas tenham um padrão alimentar inadequado, tendo uma alimentação rica em alimentos com muita densidade energética, pobre em nutrientes. Nós temos também um baixo consumo de alimentos frescos in natura, pandemia ainda mais isso. Temos na prática estratégias para contornar isso, mas isso é a tendência natural, digamos assim, do ser humano. O sedentarismo é mais inerente ainda a esse processo, e muitas vezes dietas restritivas, né, com emagrecimento, etc., tudo isso compõe esse estilo de vida que está atrelado a uma dieta pobre, né? E é um estado nutricional subótimo, ou seja, carências em micronutrientes. Se a gente junta isso com o estresse psicológico e físico, com perturbações do sono, muitas vezes causado pela ansiedade e por esse estresse, com o consumo excessivo de álcool, também muito presente na situação atual, juntando tudo isso, a gente tem um sistema imunológico bastante comprometido. E até faz certo sentido, então, a gente pensar que esse momento que a gente está vivendo, se a gente não cuidar, não se preocupar em fazer atividade física em casa, em ter uma saúde mental sob controle minimamente, quando possível, uma alimentação adequada, a gente fica mais suscetível ainda a infecções oportunistas, virais, bacterianas, seja quaisquer que sejam, tá? Então, esse artigo é bem interessante, ele traz justamente o papel dos micronutrientes
na resposta imune, na função imunológica, ao longo das fases da vida. Como em cada uma das fases, nós temos micronutrientes mais importantes, mais relevantes, tá? E aqui já vai começar a fazer essa conexão entre imunidade e nutrição. Então, como os nutrientes são essenciais para a resposta imune, né? Então, esse artigo, ele traz uma tabela que é muito interessante, depois quem quiser pode baixar, se quiser, fala com a produção aí que eu libero o artigo para acessar, mas ele traz aqui, para olharem com calma, ao longo da vida, na infância, na adolescência, logo ao nascimento, na infância, adolescência, na vida adulta e no envelhecimento, né, na terceira idade, quais são os principais nutrientes que teriam um impacto, um papel mais relevante. Então, se a gente der um zoom aqui, a gente vê como a suplementação de alguns nutrientes pode ser interessante, como o status desse micronutriente naturalmente é o mais importante. Então, via de regra, a suplementação só será efetiva quando houver falta. Se a alimentação já garante um estado bom, eu não preciso suplementar tanto, tá? A não ser que eu tenha uma demanda aumentada, entre outros, e a associação disso com o risco de infecção e com a resposta imune. Então, ele traz em detalhes cada um desses pontos, depois a gente vai tocar alguns principais, mas quem quiser pode olhar com mais calma lá. Dentro dos micronutrientes mais atrelados à resposta imune, até que as pessoas já tenham isso em mente, primeiro a vitamina C, sempre se pensa vitamina C e gripe, vou suplementar vitamina C e tudo mais. A gente tem já bons estudos mostrando que pode sim ter alguma interferência, tá? Não tomar um tablete de 1 grama de efervescente de vitamina C, até porque a gente sabe que a absorção dela é dose dependente e saturável. 250, 300 miligramas é o máximo que a gente consegue absorver ali por vez, então muitas vezes esse 1 grama é exagerado e pode ter problemas por conta disso, mas é uma vitamina essencial para o sistema imunológico. Temos sim o zinco como um componente fundamental da resposta imune e também da integridade dos epitélios, especialmente do intestino. E carência de zinco é danada de a gente pegar na prática clínica. Eu até falei isso na nossa aula anterior, que foi sobre manipulado, as dicas do Nutri. Inclusive, fica o convite, se você não viu, tá aqui no canal da 9play para assistir essa outra aula, ficou bem interessante, tá? Bem prática, clínica, realmente. Então, o zinco é bem interessante que, na falta, eu tenho bastante problema, e o excesso também não pode não ser interessante. Então, cuidado. Por isso é importante o acompanhamento de um profissional, porque o excesso de alguns minerais, como o zinco e também como o selênio, pode ser danoso ao organismo, tá? E da alimentação é difícil eles virem por excesso. O selênio é um pouco mais fácil, mas o zinco é bem difícil. Mas suplementando, a história é diferente. Então, o selênio também é outro nutriente essencial para a resposta imune adequada e que muitas e muitas vezes é negligenciado. E, por favor, não entendam que eu estou falando aqui que todos os micronutrientes são importantes, que a gente tem que tomar o multivitamínico de A a zinco. Não, não é essa a ideia. Até porque, do jeito que eles estão lá, a absorção muitas vezes é muito ruim, porque está numa forma terapêutica, digamos assim, de baixa absorção, baixa biodisponibilidade, e que eles competem entre si. Tem várias questões que são problemáticas. Então, muito cuidado. Via de regra, vai ser muito mais interessante buscar um profissional para te passar o que você precisa, mais eficiente, sem risco ou com menor risco, e até muitas vezes mais barato, tá? Porque às vezes você precisa de 1 ou 2 suplementos específicos que você vai encontrar ali. Dentro dessa questão de micronutrientes e imunidade, o que a gente tem de mais evidência clínica, de relevância clínica, em relação aos micronutrientes e à imunidade? Nós temos alguns principais aqui, tá? Então, pensando em relevância clínica mesmo. E quais são que esse artigo traz? Vitamina E, já uma novidade, que é negligenciada, que ninguém fala do papel da vitamina E. E trazendo rapidamente, quais são as fontes nutricionais de vitamina E? Especialmente as fontes gordurosas, já que é uma vitamina lipossolúvel. Castanhas, frutas oleosas, como o abacate, como o açaí, e também o azeite, amendoim, são boas fontes, tá? Vitamina D, já também bem batida, o zinco. Ômega 3, tem um efeito bem interessante anti-inflamatório, e a gente também pode pensar nele. Probióticos podem também ter esse papel, e compostos bioativos específicos. Então, alguns compostos bioativos que a gente encontra em alimentos, ou em fitoterápicos, ou em chás, ou em temperos, também conseguem ter esse impacto.
própolis, gengibre, açafrão, estão aí para nos trazer um pouco desses exemplos de compostos bioativos que têm essa ação, né? E outro mecanismo de interação aqui, alguns desses micronutrientes, eles mediam a interação entre as bactérias e nós, o que vai impactar também muito na resposta imunológica, de um modo ou de outro. Então, como a gente vê aqui, quando eu tenho suficiência de vitamina A e vitamina D, eu tenho uma resposta imune bem coordenada. Olha lá, eu tenho célula dendrítica, passando a mensagem para a célula T helper 0, essa vai evoluir para T helper 1, T helper 17, para as formas para Treg, que são regulatórias, e vai desencadear uma resposta imune coordenada e eficiente. Agora, se eu tenho uma deficiência desse processo, eu tenho, primeiro, uma desregulação da imunidade que vai afetar as bactérias intestinais, que vai afetar a imunidade. Eu tenho um ciclo vicioso se criando e uma resposta imune mal coordenada, que muitas vezes pode ser exacerbada contra até tecidos nossos próprios. A gente sabe hoje que vitamina D baixa, ela pode estar associada com autoimunidade. Então, com tireoide de Hashimoto, com hipotireoidismo de Hashimoto, ou com outras doenças autoimunes. Então, mais uma atenção muito importante. Então, esse artigo aqui, ele traz já para a gente onde cada micronutriente seria mais relevante em cada processo da resposta imune. Como, por exemplo, lá primeiro na barreira física, vitamina A, D, C, E, B6, B12, folato, ferro e zinco. Tudo, quase. Os principais são responsáveis por garantir a barreira física contra um patógeno, né? Depois, eu tenho a resposta imune. Voltando aqui, eu tenho a resposta imune inata, onde entra cada balãozinho desse, a gente vê praticamente todas as vitaminas minerais entrando em algum ponto do processo. Depois que a gente vai para a adaptativa, a apresentação de antígeno, a resposta humoral, a resposta celular também. Olhem só, como que a gente quer resumir algo tão relevante em vitamina D e zinco? Hoje, numa população que tem muita carência de ferro, ou ainda, a gente vai falar de um ponto chave já, que não são só os micronutrientes, mas, por exemplo, o papel da fibra na modulação imunológica. E aí, comida e muitas vezes alguns suplementos que podem nos dar um suporte extra também, tá? Além disso, um ponto que eu não podia deixar passar sem falar, é o sono. Então, como o sono é relevante, e hoje a gente passa por um processo de privação de sono, né, por estresse, ou privação consciente, porque eu desorganizei minha agenda, porque eu estou viciado em série, ou porque eu estou ansioso, etc. Privação de sono e o comprometimento imunológico. E não só da resposta imune contra patógenos, mas também da resposta imune para a vacinação. Então, a gente está em vacina, a gente vai ver que a vacina não responde da mesma forma em todas as pessoas. E um dos fatores que pode prejudicar essa resposta adequada à vacinação é o sono adequado e a nutrição inadequada. Então, vamos cuidar da saúde, vamos nos preocupar com agora, porque quando chegar a vacina para a gente, quem for vacinar aí, ou quem já está vacinando, que o corpo responda da melhor maneira possível, né, a essa vacina, para que haja realmente a imunização ativa, tá? Quando a gente pensa no sono, então, a gente vê aqui alguns dos mecanismos pelos quais ele pode interagir com a nossa resposta imune. Primeiro aqui é a resposta imune à vacinação, então eu tenho uma resposta primária, vocês podem ver lá embaixo, que ela é mais tardia, aquilo que a gente falou, quando eu não tenho um organismo adaptado, ela demora a aparecer e é mais branda. Agora, quando eu já fui vacinado, minha resposta imune é muito mais rápida e mais intensa, o que aumenta bastante a chance de erradicar aquele patógeno antes de efeitos mais graves, né? Por isso que a vacina é bem eficiente. E olha só, da mesma forma, esse artigo é bem interessante que ele traz, da mesma forma que eu, quando eu estudo, e depois eu tenho que memorizar, gravar aquela informação para depois eu aplicar numa prova, e eu tenho o processo de consolidação da memória no sono, da mesma forma que eu sei que a privação de sono afeta a minha memória, a mente mental, a privação de sono parece afetar a memória também no sistema imunológico. Então, quando eu tenho privação de sono, parece que eu tenho um prejuízo nessa memorização, consequentemente no efeito da vacina. Olha que importante a gente saber disso, né? Então, gravem isso, repassem isso para quem quer que seja aí relevante, todo mundo, eu acho que tem esse impacto aí, né, de cuidar do sono e tudo mais. Então,
propaguem esse tipo de informação, para as pessoas darem mais atenção a esse ponto também, né? E aqui ele traz, né, o que seria um sono de boa qualidade, como que ele impactaria nesse processo, e o principal, como que a alimentação, patógenos, entre outros, também podem quebrar nosso sono. Esse é um ponto-chave. Muitas vezes a ansiedade me faz ter uma alimentação pior, e a alimentação pior piora a qualidade do meu sono. E aí, dormindo pior, eu tendo a comer mais, ter mais vontades, mais descontrole da fome, e é um ciclo vicioso que se inicia. Mais uma vez, busque um profissional de saúde, nutricionista especialmente, ou algum médico para te ajudar no sono, na alimentação. É algo essencial pensando em resposta imunológica, tá? Antes de entrar no sistema digestivo, a galera da Inove pediu, quem é de farmácia de manipulação, coloca o nome aqui, tá? Que aí depois eles vão manter contato com vocês para passar mais materiais, enfim, para fazer um network aí necessário, tá bom? Então não esqueçam disso. Participem, quem tiver dúvida, estou falando aqui, trazendo bastante informação, esse é o objetivo, trazer, deixá-la bem rica. Deixem também nos comentários que ao final a gente vai responder, tá bom? Agora fazendo um link entre resposta imune e saúde intestinal, quando a gente pensa em intestino, poucas pessoas pensam em intestino e imunidade. As pessoas pensam em intestino só em absorção de comida, em digestão, evacuação, né, eliminação das fezes, mas o intestino, eu diria que é um dos principais órgãos imunológicos que a gente tem. Então, dentro das principais funções do intestino, digestiva, absortiva, neuro, endócrina, detox e excretora, que é eliminar as fezes, nós temos como destaque a função imune. E é nela que a gente vai discutir um pouquinho aqui mais. A gente já viu um pouquinho, né, de como os nutrientes impactam na interação com as bactérias. Agora a gente vai ver especialmente esse foco na imunidade e no intestino, tá? É um assunto que eu gosto muito de estudar, conexão de microbiota intestinal, resposta imunológica e nosso sistema imune, nossa saúde de um modo geral. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. E antes até de entrar propriamente dito no assunto, eu gosto sempre de trazer, quando possível, frases de pessoas importantes, pessoas inteligentes e até visionárias à frente do seu tempo, como o Luiz Pasteur. Então, Luiz Pasteur, muita gente já ouviu falar nesse nome, às vezes não sabe da história. Ele é um grande estudioso da microbiologia, digamos assim, até um pai da microbiologia. E Luiz Pasteur, há mais de 2 séculos atrás, ele já tinha conceitos muito interessantes sobre microbiota e saúde. Olha que bacana, frases que ele já falava. O papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. Ou ainda, senhores, são os micróbios que terão a última palavra. Então, hoje a gente está vendo, né, aí uma pandemia viral, né, nada impediria de a gente ter também problemas. A gente sabe que a humanidade, se a gente não cuidar bem, também teremos problemas com bactérias. A gente tem bactérias resistentes a antibióticos, entre outros. Então, cabe a nós, talvez, não travar uma briga com esses micro-organismos que também habitam o planeta como nós, mas talvez saber viver em harmonia. E esse é o ponto-chave. E nesse tocante, especialmente aos micróbios que compõem a nossa microbiota, eu talvez deva pensar muito na alimentação, regulando esses micróbios, essas bactérias, nos meus hábitos de vida, regulando essas bactérias, e muitas vezes suplementos me ajudando a regular essas bactérias, tá? Já que hoje a gente vive num ambiente mais hostil, né? Uma frase que em alguns artigos também trazem, né? A gente ouve falar muito, você é o que você come, mas a gente também pode pensar no você é o que você hospeda, na verdade. Então, e aí essa imagem é bem representativa, que ela traz para a gente como a individualidade, né, dessa microbiota em cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma microbiota única, o que com certeza, tem até bons estudos já fazendo isso, o papel da microbiota, da saúde intestinal na resposta a infecções virais, a Covid, entre outros. E talvez esse seja um ponto importante que define porque uma pessoa responde melhor e outra pior. É multifatorial, mas com certeza a minha microbiota é um desses fatores importantes. Essa microbiota é única, ou seja, realmente cada um de nós tem uma microbiota específica e até em cada região a microbiota é diferente. E ela é dinâmica, esse é um ponto-chave. Ela muda constantemente a depender do que eu faço, da minha alimentação, do meu sono, de N fatores que vão modificar de uso de medicamentos, de uso de suplementos, que vão modificar essa microbiota, seja para o bem ou seja para o mal.
Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Ela não é pouco dinâmica, ela é muito dinâmica. Ela oscila ao longo das horas do dia de uma forma importante, tá? E, mais uma vez, o papel da gente manter a regularidade nos cuidados com a saúde. Não adianta cuidar um dia e descuidar 3. É um cuidado constante, tá bom? E ela é linda, maravilhosa. Eu sou suspeito que é um tema que eu gosto bastante de estudar. Dados técnicos aqui sobre microbiota, imunidade e saúde. Nós temos aí de 1 a 2 quilos de bactérias no intestino, uma carga genética de bactérias muito grande, né, mais de 1.000 espécies, até 7.000 cepas de bactérias diferentes. E só para a gente ter uma dimensão do quão relevante elas são para a saúde humana, cerca de 10% de todos os metabólitos que circulam na minha corrente sanguínea são de origem bacteriana. Ou seja, tudo que corre no meu sangue, 10% é de origem bacteriana. Então, imaginem que na corrente sanguínea atinge todo o nosso corpo. Então, é algo bastante relevante da gente modular, da gente trabalhar, tá? Ciência. Hoje a ciência realmente estuda muito o papel da microbiota e da saúde humana, da relação entre os dois, tá? Então, a gente vê que em 2005, 2010 isso vem crescendo, em 2015 já estava alto, hoje ainda. Eu acompanho e sigo esses termos nas publicações científicas, assim, são centenas de publicações, às vezes, por dia. Então, dezenas, eu diria. Então, realmente é um volume grande de conhecimento avançando nesse sentido, para nos trazer um pouco mais de compreensão sobre essas bactérias. Nosso foco é falar um pouquinho das bactérias, focando. Nós temos elas presentes no organismo como um todo, mas aqui a gente vai focar um pouco mais na microbiota intestinal. E até dentro da microbiota intestinal, nós temos bactérias habitando cada região do intestino, bactérias diferentes. Então, no intestino delgado, eu tenho predominantemente lactobacillus e enterobactérias, no colo, bifidobactéria, minococos. Então, assim, eu tenho perfis diferentes a depender da região, a depender do pH, a depender da quantidade de peptídeos antimicrobianos que o meu corpo produz, a depender do oxigênio. Isso todo mundo deve lembrar um pouquinho da biologia. Bactérias aeróbicas, anaeróbicas facultativas, obrigatórias. Então, esse é um fator que determina quais vão crescer em cada região. E dentro desse, no tocante às regiões, elas podem habitar o muco mais próximo do nosso intestino, podem habitar o bulbo mais distal, podem habitar o lúmen, né, do nosso intestino, e também algumas acabam vindo junto com os alimentos, estão vindo com a nossa alimentação, tá? O papel da alimentação na imunidade não vem desde quando a gente começa a comer. Na verdade, vem desde o útero. A gente vai ver como isso funciona, mas também vem após o parto pelo leite materno. Então, aqui já fazendo uma breve conexão entre pré-bióticos e resposta contra patógenos. Olha que interessante. Esse é um estudo que ele testou galactoligossacarídeos, seu estudo in vitro, mas nos dá um panorama bacana. Galactoligossacarídeos, ou GOS, e o papel dele na erradicação, em cultura de célula, na erradicação de Escherichia coli, uma bactéria patogênica, sendo estimulada e seu controle por fibra. Você tem noção disso? Muitas vezes a gente só pensa, micronutriente, vitamina D, zinco, etc. Fibra, pré-biótico, que muitas vezes o GOS, inclusive, a gente encontra no feijão, mas também encontra no leite materno, ajudando na resposta contra patógenos, tá? E é bem interessante quando a gente pega para ver essa conexão, isso vem, inclusive, da mãe, da alimentação da mãe. Então, você que é mãe, você que é pai, cuide. Olha só, a fibra, por regular a microbiota da mãe, a gente sabe que as bactérias da mãe não vão passar diretamente pelo intestino, para a boca da criança, mas o sistema imunológico, ele identifica as bactérias que estão no intestino, pega fragmentos, né, lembra da célula dendrítica, pega fragmento dessa bactéria e apresenta para o sistema imunológico. E essa apresentação e a produção de anticorpos, ela sai no leite materno, como a gente pode ver aqui. E no leite materno, ela vai passar para a criança, formando a primeira imunidade aí da criança, fazendo essa imunização da criança. Então, é um ponto-chave da gente pensar, tá? Além disso, agora focando um pouco mais aí no intestino de adultos e trazendo um pouco mais essa discussão da fibra, olha que bacana.
carboidratos não digeríveis. É um outro nome, um nome mais técnico para fibra, ou para as fibras que podem ser prebióticas. Isso tudo ele traz a manipulação da microbiota por meio de não dar fibra ou de dar fibra, né? Então, o efeito deletério de uma dieta deficiente em carboidrato acessível à microbiota, que, via de regra, as fibras são a base de carboidrato, tá? Então, quando a gente pensa, a vida é feita de escolhas. Eu posso, a todo momento, escolher comer vegetais, frutas e legumes, fontes de fibra, ou posso escolher fazer uma dieta carnívora, ou posso escolher fazer uma dieta à base de produtos refinados, que não tem fibra. Quando eu como fibra, essa fibra, a grande característica dela é que eu não digiro, um ser humano, não consegue digerir a fibra. Essa é uma característica de toda a fibra, por isso ela existe a minha digestão, as enzimas digestivas, na amilase na boca, no estômago, no intestino, e sobra para as bactérias fermentarem. As bactérias conseguem digerir essa fibra. Então serve de alimento, de nutrição para essas bactérias. E aí elas produzem metabólitos que vão interagir com a nossa saúde. Nesse caso aqui, a gente vê o processo final, proteção contra doenças ocidentais. Mas, Jefferson, o que são doenças ocidentais? Aqui a gente está falando de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, tá? Então, são doenças ocidentais, tá bom? Doenças crônicas não transmissíveis. Já quando eu como coisa refinada, sem fibra, eu absorvo todo o carboidrato que tem ali, já que não tem fibra, só tem glicose, entre outros, amido, e não dá comida para as bactérias. A partir disso, eu não tenho esse metabolismo funcionando de forma adequada, nem tenho regulação dessas bactérias de forma adequada. A gente vai discutir, bem no finalzinho, eu deixei para trazer esse mecanismo, como que essa fibra consegue, ao ser metabolizada pelas bactérias, regular a minha imunidade. Ela tem efeito anti-inflamatório, ela tem efeito de melhor resposta contra patógeno, entre outros. Tá? Então, fiquem ligados para a gente ver como isso é interessante. E hoje, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa diversidade microbiota, ela caiu muito ao longo do tempo, né? Então, quando a gente era caçador-coletor, digamos assim, a gente tinha uma alimentação muito mais variada, né? E por conta disso, a gente tinha uma diversidade microbiota muito maior, e com o advento da agricultura, a gente acabou perdendo um pouco já da diversidade alimentar, consequentemente, da nossa diversidade também da microbiota, elas são intimamente ligadas. Depois da industrialização, sanitização, e tudo isso fez a nossa diversidade microbiana cair mais ainda. E com isso, qual que é a solução? Eu posso pensar, em reintroduzir espécies de bactérias que eu perdi ao longo do tempo, probióticos, mas aí é muito mais complexo. 2, High Mac Diet. Não é Mac de McDonald's, MC-DO, não. É Mac de, o que é essa sigla MAC? Microbiota Accessible Carbohydrate, ou seja, carboidratos acessíveis à microbiota, ou seja, fibra. Aumentando o consumo de fibra e fibra diversa, eu consigo melhorar a minha microbiota de um modo geral, tá? O tipo da fibra é um ponto bem importante. Então, a depender de qual fibra eu implemento, eu aumento a minha alimentação, eu vou ter respostas da minha microbiota diferentes. Já cada fibra serve de alimentos específicos para alimentar bactérias específicas. Então, esse é um estudo que ele mostra. Uma dieta para manter o peso, as bactérias tinham um perfil. Quando eles enriqueciam com farinha de trigo, muda o perfil das bactérias, que são cada corzinha dessa. Bota amido resistente, muda ainda mais. Alta em proteína low carb, muda de novo. Constantemente está em mudança. O que a gente tem que pensar é em achar um meio termo que para nós seja benéfico e ficar nesse meio termo. Não adianta fazer uma, fazer outra, fazer aquilo outro. É achar um ponto de equilíbrio para nós, que é bem individual, tá? Estudos bem interessantes com fibra, né, e com prebióticos, que podem ser bacanas para a nossa saúde intestinal. Então, esse é um primeiro estudo, que ele testou a questão da biomassa e a constipação. E olha que interessante, biomassa de banana verde, nada complexo, biomassa de banana verde. Ele deu aqui, ele comparou laxante, então nesse caso, constipação, mais clássico dos efeitos das fibras, né? Comparou o efeito do laxante, ou dose reduzida de laxante com 30 gramas de biomassa de banana verde, ou só 30 gramas de biomassa de banana verde. Em pessoas aqui, adolescentes constipados crônicos, tá? O que ele viu de interessante? Ele viu um efeito similar ao laxante, só da biomassa, melhora a consistência das fezes,
menos força para defecar, menos defecação dolorosa e menos dor abdominal. Ou seja, teve um efeito similar em relação à melhora da constipação, sem efeitos colaterais dos laxantes, e de forma saudável, tá? Outro interessante, esse estudo que testou GOS, aquele galactoglicosacarídeo que a gente encontra no feijão, por exemplo, né, como eu falei. E esse GOS, ele testaram aqui 3,5 gramas, 7 gramas, para pacientes com síndrome do intestino irritável. Também é um quadro que a gente pega hoje constantemente no consultório. E nesses pacientes, o que eles viram? Primeiro, 44 pacientes testaram 3,5 gramas, 7 gramas, aumento de bifidobactéria, alívio dos sintomas, melhora da consistência das fezes, diminuição de flatulência e inchaço. Muita gente pensa que fibra, ela não vai fermentar, então o paciente tem intestino irritável, vai soltar, vai gerar mais gás. Calma. A fibra, dependendo de cada tipo, ela ajuda a regular a microbiota. Não é toda fibra que é muito fermentável. E não é fermentação, toda fermentação que gera gases. Algumas fermentações não geram gases, tá? Então, pensem sobre isso também, tá? Goma guar. Então, outro suplemento, então, que pode ser bem bacana aí da gente pensar. E nesse caso, só para a gente ver como não só é para constipação, mas também para paciente diarreico. As pessoas acham que a fibra só solta o intestino, só prende, só solta, para quem é constipado, só solta. Não. Para quem está solto, também ajuda a regularizar. Então, nesse caso, deram goma guar para pacientes com intestino irritável, independente se era intestino irritável, diarreico ou constipado, ajudava a regularizar ao longo das semanas de utilização. Então, assim, estou fazendo exemplo da goma guar, mas poderia ser fibras da alimentação, poderia ser outro suplemento de fibra, que, testando a resposta individual, também poderia surtir efeito, tá? E nesse contexto, eu já começo a trazer um link para a gente das fibras na resposta imune. Então, a gente viu lá em bebezinho, né, um exemplo, mas aqui a gente traz um exemplo mais próximo de como isso é bacana. Eles testaram aqui em recém-nascidos. Uns tomavam leite materno, outros uma fórmula mais um pré-biótico, e outros uma fórmula mais maltodextrina, né, que é a fórmula sem o pré-biótico. Qual pré-biótico eles testaram? Gose, fós, galactoligossacarídeo e filtoligossacarídeo. E eles acompanham essas crianças logo após o nascimento para ver a imunidade. Eles viram que já mudou a microbiota com o pré-biótico, a microbiota similar à presente nas crianças que estavam recebendo leite materno, que já é bom. E eles acompanharam 18 meses depois e viram que as crianças que receberam a forma com o pré-biótico, elas tinham menos dermatite, menos infecções gastrointestinais respiratórias e menos reações alérgicas alimentares. Olha que interessante. Um leite fermentado, uma forma infantil mais um pré-biótico, tendo efeito na imunidade dessas crianças 18 meses depois, tá? E elas tomaram, depois, 18 meses depois, já tinham até parado de tomar a forma, tinham feito introdução alimentar, já estavam uma alimentação mais rotineira. Olha que bacana, tá? E aí eu aproveito esse link, justamente para a gente falar de um dos ativos, que é um dos nossos focos aqui hoje, é justamente o arabinogalactano, que tem um nome comercial de Resistade, tá? Resistade justamente dá um suporte para a resistência, né? Foca em imunidade, que é um tipo de fibra, esse arabinogalactano, que é extraído do pinheiro larício, então, que é muito encontrado aí lá na América do Norte, tá? Especialmente nos Estados Unidos, em algumas regiões mais afastadas. Olha que interessante. Ele, primeiro, tem estudos, estão os 3 citados aqui, tá? Estudos mostrando o impacto dele na proteção contra infecções de trato respiratório superior. Testaram aí quase 200 pessoas tomando o suplemento dessa fibra, né, o que é o Resistade, tomando ele durante um período e acompanhado durante o período, quem estava tomando e quem estava tomando placebo. E quantas vezes eles tinham gripes e resfriados. E, suplementando a fibra, eles tiveram uma incidência menor de gripes e resfriados e também passaram mais tempo sem ter. Então, olha que interessante. Melhorar a resposta imune por meio de fibra. Nada de vitamina mineral, tem que garantir também, mas fibra. Sim, fibra. Tá? Outro ponto que a gente comentou na conexão do status nutricional ou fisiológico na resposta à vacinação. Olha que bacana.
eles testaram também, suplementaram o Resistage em pacientes que receberam vacina específica contra uma patologia e mediram semanas depois a produção de IgG para ver se a vacina tinha sido efetiva ou não. E o que eles evidenciaram? Que quem estava tomando o suplemento de fibra teve uma resposta de IgG aumentada, o que é bom, quer dizer que ficou mais imunizado a princípio do que o grupo controle. Olha que bacana, a gente falou, isso é um processo essencial. Eu tenho que estar bem nutrido, tenho que estar ingerindo fibra, muitas vezes posso estar suplementando, para garantir que quando eu tenho a minha vacina, qualquer que seja, pode pensar em ter uma resposta imune mais adequada, tá? O mais bacana, existem vários tipos de fibras no mercado, né, mas o bem bacana do Resistage é que tem esses estudos específicos para imunidade, não são todos que tem, né? E também já tem estudos mostrando uma boa aceitabilidade, palatabilidade, então assim, mais de 90% das pessoas que testaram acharam bem tranquilo, é uma fibra solúvel, então solubiliza bem em água, até isso é bom a gente citar também, que ela é extraída de forma em veículo aquoso, tem, sem uso de solventes, entre outros, tem vários registros aí internacionais de garantia de procedência, de preocupação ecológica, ambiental, então tem toda essa pegada ecológica mais adequada, é bem aceita, e as doses usuais que a gente pode tomar na prática clínica giram em torno de 5 gramas. E o mais interessante também da aceitabilidade, lembrando aqui que eles testaram nesse estudo, é o quê? Não exige, ou não tem que ter, não tem efeitos colaterais de introdução, que várias outras fibras introduzem, às vezes dá gases, dá algum distúrbio inicial, eles não observaram isso na maioria das pessoas, e também não exigiu esse tempo de adaptação, de começar com uma dose mais baixa e ir aumentando. Muitas vezes diminui a aderência, a adesão ao tratamento, né? Então, se a aceitabilidade, se tem menos efeitos colaterais, se isso é melhor, garante uma adesão também melhor do tratamento do paciente ao tratamento, né? Dose usual de 5 gramas, bem tranquilo de adicionar no dia a dia, ou tomar com água, ou colocar num iogurte com fruta, ou amassar com a banana, ou colocar num shake. Então, tem várias opções de a gente utilizar, né, no dia a dia. E suplemento de fibra, especificamente, é o que eu oriento muitos pacientes meus, se não está... Primeiro, quais são as situações que eu vejo mais demanda, né, de suplemento de fibra para os pacientes? Primeiro, aqueles pacientes que não consomem de forma adequada. E não só pensando no intestino, como a gente está falando aqui, pensando em resposta imune. Pensando em resposta imune também. Tem um consumo baixo de fruta vegetal e não consegue aumentar de forma importante, está ali ainda adequando, está ali naquele processo de educação nutricional, entra com a fibra enquanto ele aprende. Depois que ele aprendeu, a gente pode pensar em desmamar. Por quê? Já está tendo consumo adequado. Mas para essa introdução pode ser bem interessante, tá? Para ter uma resposta mais rápida ali e prevenir, enfim, melhorar a resposta imune desse paciente. Outro uso que eu acho bem bacana na prática clínica de suplementos de fibra é ter em casa, tipo SOS, e cheguei em casa hoje. Nossa, Jefferson, não tinha nenhum vegetal para comer de noite. Vou ficar ali sem comer, às vezes 5, 10 gramas de fibra. Como é que eu for fruta? Como é que eu faço? SOS, tem o meu suplemento, fiz um ovo mexido, uma panqueca, algo do tipo, coloco ali dentro. Como não tem muito gosto, não tem muito cheiro, não tem nada, é fácil incluir também preparações sem perda nutricional e garantindo ali mínimo equilíbrio. Então é ter de SOS. Faltou fruta, faltou vegetal, bota fibra, já dá uma equilibrada boa. Então, ainda dentro dos pacientes, quando for esse SOS, também caprichar nos temperos, né? Que a gente também aumenta o teor de compostos bioativos, que dá uma equilibrada mínima. Só avisar o paciente para não usar de muleta. Não usar de muleta. Ah, não vou comer vegetal, vou só ficar na fibra. A gente sempre tenta priorizar o alimento, mas a gente pode pensar no suplemento como um suporte interessante em casos específicos. Tá? Ou aquele paciente também que está com a alimentação regulada e mesmo assim continua, já investigou carência nutricional e mesmo assim continua tendo infecções oportunistas ou ainda está num grupo de risco maior, talvez. Pode pensar de forma profilática, até porque o custo não é exacerbado, não tem risco, várias outras suplementações têm risco, não é o caso aqui do Resistage, então é algo bem interessante para a gente pensar na prática clínica, tá? Além disso, né, aqui a gente vê só a estrutura dele, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ele é. Ele vem, esse aqui é a foto do Pinheiro Larício, e aqui a gente vê a estrutura, é uma estrutura complexa aí de galactose com arafinose, tá? Arabinose, desculpa.
Então, com essa ligação desses carboidratos, por ligações que a gente não consegue digerir, por isso, essa característica de fibra, né, de fibra prebiótica, que a gente não consegue digerir, sobra para a fermentação bacteriana. Mas, Jefferson, você falou, você guardou uma informação essencial para o finalzinho, foi? Qual a informação? Como que uma fibra, por exemplo, o arabinolactano, o Resistage, consegue nos ajudar a modular a imunidade? Como? Como é que é esse processo de modulação? Vamos ver aqui. Então, vários, né, prebióticos, quando eles são fermentados pelas bactérias intestinais, eles produzem substâncias chamadas de ácidos graxos de cadeia curta. Né? Quais são eles? Especialmente o butirato, acetato e propionato, são os principais. Esses ácidos graxos de cadeia curta, produzidos a partir da fermentação bacteriana das fibras. Então, lembra, comi fibra, eu não digiro. Sobra para a bactéria fermentar, bactéria fermentou, eu tenho ali a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta, no inglês short chain fatty acids, que vão interagir com o meu corpo. Sistema nervoso central, tecido adiposo, músculo, fígado e também sistema imunológico. Então, olha que bacana. Ácido graxo de cadeia curta, produzido a partir da fibra, quando é metabolizado pelas bactérias, inibição da adesão de bactérias patogênicas nas células intestinais, aumentando a produção de muco. Sensacional. Jefferson, mas o paciente vai ter muco nas fezes? Não, não é isso. Não é o excesso. É uma adequação, tá? Segundo, suporte à secreção de peptídeos antimicrobianos. São antibióticos naturais que o meu corpo produz para controlar e combater bactérias patogênicas. Terceiro, regulação do pH. Ácidos graxos de cadeia curta regulam também o pH, que vai inibir o crescimento de bactéria patogênica. Quarto, um efeito anti-inflamatório direto, de controlar uma resposta exacerbada. Não vai fazer imunossupressão, que nem corticoide faz, mas vai modular a resposta imune. Esse é o ponto-chave, tá? Fibra não tem que ter medo dessa questão de excesso, até porque ninguém consome excesso de fibra. 70, 100 gramas de fibra por dia, não é comum, né? E o último ainda, estimular a síntese de mucina, que é um componente essencial também desse muco, para proteger barreira física, sistema imuninato, tá? Aqui são os principais, a gente vê o papel deles também no controle do peso, na resistência à insulina, entre outros. E a gente não pode esquecer, eu só queria trazer uma mensagem final, seguinte, micronutriente essencial, fibra essencial, muitas vezes o suplemento pode vir nos ajudar muito nesse processo de educação nutricional e de garantia de resposta imune do nosso paciente, mas nós temos 21 outros fatores que mexem na minha imunidade e na minha microbiota, tá? Então aqui tem uma listinha com os principais, e olha o segundo, falta de fibra, tá? É um dos principais que eu vejo na prática clínica, falta de fibra. As pessoas não comem nem em diversidade, nem em quantidade. Então vamos refletir bastante sobre isso, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos que chegaram até aqui ao final. Trouxe bastante informação. Tem, inclusive, para os profissionais de saúde, todos os artigos aí. Quem quiser, pode tirar dúvida aqui também. E estou à disposição. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com compreensão de todos sobre o papel da nutrição e da saúde, de nutrientes, de fibra na imunidade. E estou à disposição de todos. Obrigado. Excelente aula, Dr. Jefferson. E eu já vou começar com uma pergunta minha. Sim, por favor. Você falou aí de o sono muito relacionado com a imunidade e com a ação, né, que a gente vai ter. Então, significa que se eu tenho privação de sono e tomei uma vacina, pode ser que essa vacina não tenha a eficácia desejada? Pode ter uma eficácia né, não ter a eficácia máxima dela, e ainda pode ser uma pessoa que toma vacina e tem uma gripezinha, e tem uma coisinha, toma vacina para gripe e pega a gripe. Não. Pois é. Porque já viu, tem gente que fala, eu tomo a vacina e aí outro toma e não senti nada. Sim, não é sim. sorte, não é acaso, né? Sim, eu tive isso agora, assim, muito claro, perto de mim. A minha mãe tomou a vacina da Covid e não teve absolutamente nada. A minha tia foi parar no hospital. Pois é, olha aí. Então, pode ter uma conexão muito forte, né? Pode ter uma conexão, não. E agora, analisando as duas, tem tudo a ver. São perfis de saúde bem diferentes.
Bem diferentes, bem diferentes. E aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que tem tudo a ver, mas vou confirmar, né? Sim, sim. Só um detalhe que eu queria deixar claro aqui para o pessoal foi com relação à dose, doutora. Sim. 5 gramas, na verdade, os estudos é com 1,5 e com 4,5, né? Exato. Eu botei 5 para arredondar, mas sim, dá para tomar a dose mais baixa, né? O 4,5 é quando a gente está pensando realmente em reequilíbrio de microbiota, a ação dela como fibra pré-biótica, tal. 1,5 a gente pode pensar só em imunidade, né? Em linfócitos, anticorpos, enfim. Excelente, excelente. Tem uma pergunta aqui falando se ela é solúvel em bebidas frias. Sim, ela é solúvel tanto em bebidas frias quanto em bebidas quentes. E uma coisa legal que eu acho que para o prescritor é importante a gente deixar claro é que justamente por ela ser muito solúvel e sem sabor, você pode colocar em outras formas farmacêuticas, como, por exemplo, um chocolate 70%, uma goma. Como ela tem estudo para crianças, né? A partir de 4 anos, ela é segura em crianças a partir de 4 anos, essas outras formas farmacêuticas nos dá uma chance maior da criança tomar, né? Exato. Show de bola, cara. Você está respondido. Tá respondido. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? A princípio, não. Beleza. A princípio, não. Tem Aquilo, uma cara, farmácia de Uberlândia, que é a Botânica Farmácia de Manipulação, então, para o prescritor que é de Uberlândia, ou para os prescritores que têm pacientes em Uberlândia, a Botânica já tem o Resistade, pode procurar a Vera. coisa boa, coisa boa. E aquilo, né, Cássia? Quem deixar perguntas aqui depois também, a gente responde. A Nem gente lembro. vai respondendo, exatamente. Tá? Show É de isso bola. aí. É isso aí. Doutor, Excelente. você acha que tem tudo a ver a imunidade tá ok e a nossa suscetibilidade de uma carga viral maior ou menor aí do corona? Tudo, só Tudo, tudo. né? Então, assim, é o que eu falo com todo mundo aqui diariamente. Todos nós já entramos em contato com o vírus, isso é fato. Sim, Com uma carga viral mais alta ou mais baixa. Agora, como o sistema imunológico de cada um se comportou mediante esse contato e outra, especialmente, por que a gente entrou em contato então e não teve produção de corpo muitas vezes? Porque o sistema imunológico já deu conta do recado. sim. Se a carga viral foi uma carga que o sistema imunológico já deu conta, nem ativa o sistema imunológico adaptativo, É, muitas vezes. Então, assim, é certeza, a gente já entrou em contato e tudo mais, aí cada um, às vezes ele tem com a mesma carga viral com um amigo. Se ele está mais imunossuprimido, ele foi suscetível, conseguiu ele vai proliferar, desenvolver a doença, né? até ter a resposta adaptativa, não é vacinado, até ter a resposta adaptativa, tem sintomas. E não só ter sintomas, mas ter sintomas mais graves e mais leves, né? Então, Sim, também sim. é o agravamento aí. Independente de ter comorbidade ou não, né? Independente, a comorbidade a gente sabe que é só um sinal a mais que o sistema Sim, imunológico já é mais comprometido, via de regra, né? é, O intestino é mais permeável, a gente tem o sim, cortisol, tem imunossupressor, tem tudo isso, sim, mas é sim, mais um fator, não é o único. é. Doutor, tem uma pergunta se o Resistade pode ser utilizado em desbiose. Olha só, sempre que a gente pensar em desbiose, além de que todos aqueles fatores que a gente falou, fibra, via de regra, é sempre muito bem-vindo. São poucas exceções aí que a gente pode pensar. E outra, todo mundo tem desbiose hoje em dia, um pouco mais, um pouco menos, mas assim, eu, Murilo, Bruno Zilber, todo mundo que estuda mais Vânia, que estuda mais essa parte de intestino, todo mundo tem um pouquinho. Sim, Mais grave, mais leve, mas tem um pouquinho. Então, especialmente aquilo que eu falei, se é um paciente que tem uma ingestão de fibra baixa, ou que tem baixa adesão a essa questão, ou deixar como SOS, eu acho muito interessante ter essa fibra ali, ou para suplementar diário,
ou para complementar, botar uma dose a mais do que ele já come, ou no SOS, para não ter, ele usa ali, tá? Tá, perfeito. E a Vera que fez essa pergunta, ela está falando aqui que ela é consumidora final, que ela não é a farmacêutica da farmácia Bacana. botânica. Eu achei que ela fosse. É que ela comprou o Resistade lá. Olha só que bacana, legal. É. Pô. Bom, mas acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, para quem assistir depois, pode deixar a pergunta lá no nosso canal que a gente responde em seguida, né? A gente está sempre lá avaliando se tem algum comentário, alguma sugestão. Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos, terem ficado aí assistindo a nossa 7ª aula. Dr. Jefferson, te agradeço mais uma vez por essa parceria, por ter preparado a aula para a gente, e teremos mais algumas coisas por aí, né? Não vamos dar o spoiler, mas teremos mais novidades por aí. Exato. Obrigado, cara. Vocês são sensacionais. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. E principalmente pelo interesse de fomentar a população em geral, escritores e tudo mais, com conhecimento. Eu acho que esse é um ponto essencial. O conhecimento nos dá poder, né? Nos dá realmente Exatamente. armas para lutar da melhor forma possível contra o que quer que seja. Né? É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Muito obrigada. Tchau, Tchau, todo mundo. tchau. Tchau, tchau, Cássio.